Nós ouviremos a seguir o Dr. Marcelo Cortes Negri. Ele é PhD em Economia pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele é mestre e bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. Hoje chefia o Centro de Política Social do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, além de ministrar aulas no curso de mestrado da Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas. Nery escreve regularmente no jornal Valor e na revista Conjuntura Econômica, além de publicar diversos trabalhos em outras mídias a nível nacional. Com a palavra, o Dr. Marcelo Nery. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse tema é um tema importante, o setor, obviamente, é um setor crucial para o futuro do país. Acho que o país está um pouco atrasado, não sou um especialista no setor, mas eu acho que está num movimento acelerado de recuperação desse atraso na área mais de acesso, de telecomunicações, próprios dados de acesso a computador a nível das pessoas. É a estatística que mais cresce, é o ativo nas famílias que mais cresce, com a velocidade mais alta, 4 pontos de porcentagem a cada ano acesso a computadores com internet. Então eu acho que é um dado a ser comemorado, porque é um bem de consumo que na verdade é um bem de produção das próprias famílias. Eu vou fazer a minha exposição aqui com a seguinte linha de argumentação. Quer dizer, o título da palestra, né, do seminário, B de BRICS, né, mas será que é B de BRICS? Será que não é RICS? Será o Brasil realmente um tijolo edificador da riqueza global futura, tal como seus companheiros Rússia, Índia, China, de sigla, no sentido prospectivo? Eu vou tentar argumentar aqui, com base em dados, de que, na verdade, o Brasil já é, pelo menos nos 2 últimos anos, uma parte digna desse nome. Tá? Vou apresentar algumas estatísticas que estão um pouco em dissonância com as estatísticas do PIB. Né? Sempre que sai o PIB per capita nos últimos anos, a comparação que se faz de crescimento, a gente está numa época de ouro da economia mundial, parte devido ao setor, né? O setor ele é um motor de crescimento da economia mundial, né? Ele voltou a ser, depois do estouro da bolha da internet, etc., ele voltou a ser, a economia mundial está numa época de ouro, como há muito tempo, né, as estatísticas são realmente fantásticas, mas o Brasil seria, de acordo com os dados do PIB, um país retrógrado ou atrasado na sua taxa de crescimento. Então a comparação que se faz em geral, quando saem os dados do PIB, é que o Brasil seria o Haiti, em termos de taxa de crescimento. E, na verdade, vou tentar argumentar que nós temos mais os olhos puxados dos chineses em algumas das nossas estatísticas de crescimento, e talvez os senhores possam comprovar isso, debater isso, do que, então, seríamos mais chineses do que haitianos, pelo menos desde 2005. E aí, e o segundo ponto, mais ligado ao tópico específico do seminário, que é a questão do trabalho, eu vou tentar também argumentar, quer dizer, nem estou olhando para frente, né? O Brasil sempre foi conhecido como o país do futuro, né? Futuro tudo pode, né? Você pode traçar, então nós brasileiros somos muito otimistas por natureza, então a gente escreve o futuro de uma maneira muito colorida. Mas tentar argumentar aqui no ponto do trabalho, surpreendentemente, porque eu compartilho de todas as preocupações com o atraso que o Brasil tem em relação a reformas trabalhistas, previdenciárias, tributárias. Eu acho que a gente está indo muito devagar nesse processo, mas surpreendentemente o Brasil tem gerado emprego e emprego formal de uma maneira impressionante. Se a gente remeter ao debate da eleição de 2002, tinham 2 candidatos, falavam assim, 8, 10 milhões de empregos sendo gerados de 2003 a 2006, né, 4 anos. Era um debate eleitoral, na minha opinião. Não sou cientista político, mas vindo de fora, época de eleição também vale tudo, assim como olhar para o futuro, né? E se você computar, pegar os dados da PNAD, né, você vai ver que você gerou em 2005 2,7 milhões de postos de trabalho, gerou líquido, né, fora da emissão. 2008, quer dizer, 2004, 2,7, 2005, 2,5, 2006, 2,1 milhões de trabalhos,
postos de trabalho, são 7,3 em 3 anos, e esse ano tem tudo para igualar 2004, ou seja, chegaremos, coincidentemente, essa é a minha aposta, a 10 milhões de postos de trabalho em 4 anos, e boa parte trabalhos formais. Esse ano, as estatísticas do Ministério do Trabalho mostram que a gente está batendo recorde, quer dizer, está igualando a marca de 2004, 1,8 milhões de postos de trabalho formais gerados, e ele já está fazendo já há algum tempo. É surpreendente isso. Assim, eu como pesquisador da área, falo, por quê? Não sei, tem que ser bem sincero, mas o Brasil ele está gerando postos de trabalho, e eu acho que isso reforça um pouco a minha suspeita inicial, quero deixar isso claro, de que talvez o Brasil esteja crescendo mais do que os dados do PIB indicam. Pode parecer uma heresia do ponto de vista de um economista, né, falar isso, mas acho que tem outros dados, não só de emprego, como eu vou procurar argumentar aqui, que mostram um crescimento da economia, não é só do setor, né, que a gente sabe que é um setor pujante, mas da economia como um todo, dinheiro no bolso das pessoas, a taxas de crescimento chinesas. Então, vamos aos números. Então, apresentar aqui uma tendência, só um dado geral, sobre pobreza extrema no Brasil, linha de $1, é uma linha muito baixa, etc. O Brasil, nesse período de 92 a 2006, seria o Brasil BRIC mesmo, tal, a gente vê uma queda de pobreza, a linha é muito baixa, é a linha da meta do milênio da ONU. O Brasil, nesse período de 14 anos, ele reduziu a pobreza em 60%. Ele já cumpriu a meta do milênio, que seria em 25 anos, está usando exatamente a mesma metodologia, e descobriu em 13 anos que tinha que cair 50% de pobreza, que é os 60 em 13, não em 25. Então é um desempenho surpreendente do Brasil. Isso se deu mais ou menos aos saltos. Quer dizer, o primeiro salto foi aqui na época do real, que é esse, que é esse período aqui, lançamento do real, ela ficou mais ou menos estagnada e depois caiu aqui no período 2003, depois da recessão de 2003, onde a pobreza sobe um pouco, depois ela volta a cair. Então é uma queda bastante impressionante, quer dizer, poucos países têm um desempenho tão bom quanto esse. Aqui a gente também vê na série alguma coisa que é muito clara. No Brasil a gente tem uma parte do estudo que eu não vou entrar em detalhe aqui, que aqui você vê aqui que a série tem uns bicos. Esse bico aqui é em 94, 98, 2002, 2006, o que são esses? Isso é o período de eleição, né? No Brasil, a pobreza sempre cai em época de eleição, né? Independente da coloração partidária, etc. Isso é uma regularidade estatística. A tendência de longo prazo, que é o 60% esse é o dado que estava me referindo. Essa aqui é a meta do milênio. A gente já chegou lá num período de 13 anos. É impressionante isso. O Brasil seria BRIC no sentido da redução da pobreza, né? No sentido de eu olhar, por exemplo, no ano passado, usando a nossa linha de pobreza, não da pobreza do milênio, da linha de pobreza da Fundação Getúlio Vargas, a pobreza, 6 milhões de pessoas só no ano passado cruzaram a linha de pobreza, 15% de redução de pobreza. Só no ano passado, foi de 42 para 36. Então é um movimento realmente que você não vê mais séries, assim, com tanta frequência. É o melhor ano dos últimos 15 anos, o último ano depois de 3 anos muito bons, em termos, olhando na base da distribuição. E vou tentar argumentar que nos últimos anos é crescimento chinês para todos, não é só no topo, na base da distribuição. Tem um pouco a parte de ciclos eleitorais, eu vou pular isso aqui, porque uma parte que eu acho que é importante para se entender esse desempenho recente no Brasil é um dado que eu acho que é um dado fundamental, que é a queda da desigualdade. Quer dizer, o Brasil nunca vai ser um país visto, quer dizer, a nossa chaga principal do Brasil no contexto internacional é a desigualdade, na minha opinião. Obviamente tem meus viés, sou pesquisador da área, mas se eu for perguntar para qualquer as pessoas do mundo, o Brasil fala de futebol, mas depois vai falar de desigualdade, é uma marca brasileira. E eu acho que o Brasil, a presente década, começar em 2001,
é a década da redução da desigualdade. Na minha opinião, essa é a marca mais importante, da mesma forma que a década passada foi a década da estabilização. Todo mundo que seja trabalhador, seja empresário, sabe como é muito importante você trabalhar numa economia estabilizada, como a década de 80 foi a década de democratização, até agora a década. E essa aqui é a taxa, é o índice de Gini, é uma queda, eu não vou tentar entrar muito em detalhe para acelerar um pouco. Vocês podem olhar aqui, poxa, mas olha a escala desse gráfico, essa queda de 0,59 para 0,56, será que é tão espetacular assim? Tal. Essa aqui é a taxa de crescimento da renda por décimo da distribuição nos últimos 5 anos, desde 2000 acumulada. Os 10% mais pobres tiveram um crescimento de 57% em 5 anos, per capita, ou seja, já descontado o crescimento populacional, o fato de que os mais pobres têm mais filhos, etc. Então, descontado isso, 57% em 5 anos, ou seja, acima de 10% ao ano nos últimos 5 anos. E isso aqui é uma escadinha difícil de ver em qualquer país, e principalmente esse país se tratando do Brasil, conhecido como um país de alta desigualdade, vamos dizer, constante ao longo do tempo, quase como uma constante da natureza. Então a gente vê aqui que os 10% mais ricos, onde nós nos situamos, tiveram um crescimento pequeno, 7% real, isso inclusive só por causa dos 2 últimos anos, porque até 2004 a gente estava no prejuízo. Né, os 10% mais ricos estavam no prejuízo. Então isso aqui é o crescimento do Brasil nos últimos anos. Se a gente colocar um pouco o que foi de 2006 a 2004, e aí o restante da barra é o que foi no período anterior, né, porque é acumulado, a gente vai ver o seguinte: de 2006 a 2004 é alguma coisa mais homogênea em relação a 2004, ou seja, 2005 e 2006. São 2 anos. É mais homogênea, ligeiramente pró-pobre, mas os ricos, os 10% mais ricos, tiveram um crescimento de 15% em 2 anos, per capita. Ou seja, 7%, 7,5% nos 2 últimos anos, pelos 10% mais ricos, assim, como para os décimos anteriores. Ou seja, nos últimos anos, quer dizer, uma expressão que está sendo usada no começo dessa década foi crescimento chinês para os pobres. Os pobres viviam como se vivessem num país emergente e o resto da população estivesse num país estagnado, talvez Haiti e o outro um país emergente, né? Essa combinação. Nos últimos 2 anos é crescimento chinês para todos. Isso é com base na PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio. Por favor. Professor Pastore, tudo bem? Muito obrigado. Nada. Então, quer dizer, o que eu quero passar para vocês 2 ideias. Primeiro, que essa década é uma década diferente das décadas anteriores. Em primeiro lugar, pela redução da desigualdade, como eu disse, eu acho que essa é a marca mais importante. Esse gráfico, 57%, quer dizer, de crescimento para os pobres. Aqui a gente vê aqui, por exemplo, a taxa de crescimento nos 2 últimos anos dos mais ricos é maior do que nos 5 últimos anos. Significa o seguinte: isso aqui é a perda de renda, a distância entre essas duas barras que houve entre os 10% mais ricos no começo da década. Nos 2 últimos anos foi 15%. Isso é crescimento chinês per capita. Isso na verdade não é crescimento chinês, isso é crescimento a ritmo de milagre econômico brasileiro. Na época do milagre, que foi o período onde você cresceu mais no Brasil, você crescia em média de 68 a 73 o PIB per capita 8% ao ano. Até nos últimos anos, todos de 8% para cima, né? 7,5% para cima. Ou seja, isso está em dissonância com os dados do PIB, está. Vou deixar claro aqui que os dados do PIB, nos 2 últimos anos, disseram um crescimento, mesmo após as sucessivas revisões, e vocês podem se sentir culpados, o setor, no bom sentido, pelas revisões do PIB. Boa parte das revisões é por causa do setor de telecomunicações, a metodologia tem que se adaptar a esses novos setores. E 2 semanas atrás, o crescimento do PIB foi revisado total, não per capita, para 3,2 em 2005. Era bem mais baixo. O Brasil está olhando para os produtores e falando: crescemos mais.
Mas mesmo após essa revisão, o crescimento do PIB em 2005 e 2006 é 3,9% per capita em 2 anos acumulados. O crescimento da renda da PNAD média é 16%. Ou seja, ou a gente está num país estagnado do PIB, ou a gente está num país emergente, e que é o dado da PNAD. A PNAD mostra isso, a PNAD não mudou a metodologia, ela entrevista 500 mil pessoas todos os anos. Eu, particularmente, aposto no dado da PNAD, tenho os meus vieses de origem, tal como o professor Pastore, trabalho na área de mercado de trabalho, então a PNAD é uma base importante. Obviamente, soa como uma heresia você questionar os dados do PIB, mas eu acho que das duas coisas uma. Ou a pobreza não está caindo, como os dados da PNAD apontam, ou o Brasil não é um país estagnado das contas nacionais. Você não pode estar num mundo onde uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o mundo é um só. Você está com leituras, né? Quando você pergunta para as pessoas qual o dinheiro que elas têm no bolso de uma metodologia, isso não é uma exclusividade brasileira, essa dissonância na Argentina, em outros países do mundo está acontecendo isso. Se você olhar para o mundo como um todo, a pobreza ajustada pelas contas nacionais, ela não tem caído no mundo como um todo, aí isso alimenta o debate dos críticos da globalização, enquanto se você olhar pelas PNADs de todos os países do mundo, fazer o que houve com a pobreza no mundo, você vai ter uma ideia de que a pobreza no mundo está caindo junto com a globalização. Então, não é uma... Tem uma certa esquizofrenia estatística e eu acho que em vários setores, inclusive na questão de emprego, como eu já falei aqui, uma possível causa dessa geração de emprego forte não é que a elasticidade emprego da renda pode ter aumentado, e acho que aumentou, mas talvez o crescimento da renda tenha sido maior, até porque a gente mede emprego pela PNAD, é a melhor estatística nacional, que por sinal o emprego formal está totalmente consistente com os dados do CAGED. Nos últimos anos, tinha uma suspeita, será que o dado do CAGED é um dado preciso? Ele está batendo certinho como um relógio com o emprego formal da PNAD. Então, talvez a primeira justificativa, por que o emprego formal está crescendo, já indo para o centro do debate, porque a renda está crescendo. Obviamente tem outras razões, quer dizer, um empresário que resolve contratar um trabalhador formalmente com essa legislação trabalhista que aí está, com os custos de demissão envolvidos, esse cara está apostando no futuro. Ele sabe que ele não vai demitir esse trabalhador. Então essa geração de emprego formal acho que é um sinal de sustentabilidade muito importante. Acho que é um sinal, eu acho, na minha opinião, que o Brasil, em 2003, ele teve uma segunda estabilização. A primeira estabilização foi lá no real, limpou as incertezas da economia, inflacionárias, né? Demorou, tal, depois de muitos anos, né? Não mais do que incertezas inflacionárias, incertezas de que viria um novo plano de estabilização, mexer nos contratos, etc. Em 2003, a incerteza é uma incerteza, as regras do jogo vão ser cumpridas. Não vamos... Tirou o risco, um risco que se atribuía, né, hoje. O risco Brasil, etc., na eleição de 2002, explodiu. Né? Os mercados apostaram contra o Brasil e o que o governo Lula fez foi dar um choque de confiança. E, então, num certo sentido, eu acho que o emprego formal responde não só a crescimento, mas também a maior certeza das empresas de que, e obviamente, é o mundo que está expandindo a uma taxa forte. Então, só para abrir aqui os dados por ano, vou deixar a apresentação, quem tiver curiosidade de olhar com mais calma. Então, esse é o ano de 2006. 2006, o crescimento, isso aqui é renda per capita. Esse aqui é o anual da renda, até esqueci. Eu tinha que falar aqui, renda per capita. Média pela PNAD, 9,16. Os 50% mais pobres, 12. Em um ano isso. 40% intermediários, 9,66. 10% mais ricos, 7,85. Então, todo mundo está com crescimento chinês. Esse ano de 2006 foi o melhor ano dos últimos 5 anos para qualquer grupo de renda da sociedade. Quer dizer, apesar daqui... Quer dizer, aqui o que a gente observa no começo da década, isso aqui é a taxa de crescimento em relação ao ano anterior. É um crescimento, quer dizer, os ricos aqui, os 10% mais ricos, né? Na verdade, a classe média alta, né?
são os 10% mais ricos, estavam sofrendo perdas e essa perda foi desacelerando até que se tornou em ganhos. 2 últimos anos foram importantes e eu acho que 2007 tem tudo para ser um ano, não diria igual ao 2006, realmente o ano de 2006 foi um ano excepcional, mas num certo sentido qualitativamente melhor. Por quê? Porque é geração de emprego. Esse ano, o que vai sustentar a geração de renda não é programa social, como expandiu muito nos últimos anos. Tal. Esse ano de 2007 não cresceu tanto, o salário mínimo não cresceu tanto, Bolsa Família não cresceu nada, cresceu muito pouco, mas geração de emprego, é um crescimento mais sustentável no longo prazo. Mas o que eu quero, eu vou procurar argumentar aqui com um gráfico, mostrar aqui, olhando para trás, é o seguinte: o nosso crescimento no Brasil nos últimos anos, você tem um lado, você pode chamar um lado compensatório, se vocês quiserem, assistencialista, né? Não tem nada como uma boa política de transferência de renda, uma boa política de renda focada nos mais pobres, etc., como o Bolsa Família faz. Tenho minhas dúvidas, deputado, sobre o salário mínimo. Acho que a gente está errando na mão do salário mínimo. A gente deu 25% em 2 anos. Acho que R$380 é muito em alguns lugares. Acho que no Maranhão tem um salário... Não acho que o número 380, mas talvez ele cause mais mal do que bem. Agora, uma Bolsa Família de R$38 dado na mão de uma pessoa pobre, então acho que é preciso separar as diferentes políticas. Eu acho que o governo ele acertou muito no Bolsa Família, em termos de combate à pobreza. 1% do PIB, você atinge 25% da população, enquanto o salário mínimo, eu acho que a gente está errando na mão, porque é uma coisa que você não tira do sistema. Eu acho, essa é a minha opinião. É uma opinião, a minha função objetiva, acho que é a mesma do senhor, das pessoas, eu não sei a sua posição em relação ao salário mínimo, mas imagino um pouco que é uma visão, o salário mínimo figura no imaginário popular como uma grande política de combate à pobreza. Não é. Não é a grande política, nem em termos trabalhistas, talvez. Não quero botar isso que é um pouco a ideia de desvinculação de piso regional de salário. Não, o mínimo da Previdência, o mínimo do mercado de trabalho pode ser mais alto do que o mínimo da Previdência. Eu acho que não. Talvez a gente aumentou 100% em 10 anos o salário mínimo. Então, lá no Maranhão, sabe, 380 pode causar desemprego, sim, causar mais mal do que bem. Então, assim, a função objetiva é mesmo, reduzir a pobreza, que é o objetivo do salário mínimo, né? Então, eu tenho dúvidas, estou colocando mais dúvidas do que certezas em relação a isso. Mas se a gente for dividir em lado compensatório e lado estrutural, que vamos dizer o lado trabalhista, metade do crescimento da renda dos pobres, quer dizer, a média da economia cresceu 0,44 em 5 anos. Eu estou tirando 2006, quer dizer, 2006 ainda não foi incorporado no cálculo, e que faz alguma diferença. Nos últimos anos, de 2001 a 2005, a média do crescimento de renda é 0,44 per capita. Se comparar 2006, vai subir isso, porque foi um ano excepcional. A média de crescimento dos muito pobres, 4,8. Ou seja, são 2 países distintos. Em 2006, fica o mesmo país em termos de taxa de crescimento, tende a igualar. Metade do crescimento da renda dos pobres foi trabalho. Isso acho que é um fato importante a ser notado. Quer dizer, não é a renda do pobre crescendo só à base de transferências de renda por parte do Estado. Porque o problema é que isso é limitado. Você não vai conseguir produzir crescimento, você vai ter que aumentar a carga tributária, vai ter que, né, para você continuar a gerar esse crescimento. Mas uma boa parte... Tá ótimo, muito obrigado. Uma boa parte, quer dizer, vai acabar um pouco essa sua galinha dos ovos de ouro de produzir crescimento dos pobres. Metade foi crescimento da renda do trabalho. E se você olhar o mercado de trabalho dos pobres brasileiros, da cauda da distribuição, esse mercado ele está, como se diz na gíria, bombando desde o começo da década. O mercado dos pobres. Então tem esses 2 momentos na década atual, né? O novo milênio e tal. Os primeiros 3 anos, crescimento para os pobres e crescimento chinês para os pobres e estagnação haitiana para o resto da população, tá? De 2001 até 2003, 2004. 2004 até, eu diria, 2007, provavelmente 2008,
embora a gente não tenha dados ainda de 2007 e 2008 na mesma qualidade, mas tem dados de emprego formal, etc., é crescimento chinês para todos, com mais fermento nas classes de renda mais baixa. E aí a gente está vendo as empresas, de fato, começando essa coisa que se dizia muito, as empresas vão investir no mercado emergente, etc. Isso é uma realidade. O Banco Azteca está vindo, e as Casas Bahia mexicana está vindo para o Nordeste. Quer dizer, o mexicano está de olho aqui no mercado brasileiro de baixa renda e está investindo nisso. Os caras não vêm para perder dinheiro, né? Quer dizer, eu acho que é uma confirmação importante desse fenômeno. Então tem algumas decomposições, etc. Eu vou só... por favor, você consegue passar para outra apresentação? Aquela outra? Só apresentar um mapa e o... Depois você botar na área de trabalho. Então só apresentar aqui uma visão, quer dizer... Pode ir. Então esse aqui é um mapa da pobreza no mundo, renda de $1. Quer dizer, essa classificação faz sentido, chama de BRICS, será que é um bom termo, etc. Em termos de pobreza, parece que não é tão a pobreza atual, né? Mas eu sei que é uma visão prospectiva, né? Da Goldman Sachs, o que vai acontecer acho que é Goldman Sachs que criou esse termo, não foi? Em 2025, né? Quer dizer, a taxa de pobreza na Rússia, a Rússia é branca, quanto mais claro, menos pobre. A Argentina, Chile é branco. Assim, Estados Unidos, etc. Austrália, a linha é muito baixa, então você não diferencia muito entre os muito ricos. O Brasil é rosa, assim como a África do Sul, né? Não é BRIC África do Sul, mas é G3, né? Que eu vi lá no mapa de vocês olharem. Na verdade, o Brasil e a África do Sul são muito parecidos. Renda média, em desigualdade, que não é nada lisonjeiro para nenhum dos dois, né? Se fala da desigualdade brasileira, desigualdade sul-africana, isso é né? País do apartheid. Na verdade, o Brasil ele é um bom exemplo do mundo. A renda média brasileira, apesar de 80% da população mundial viver em países com renda per capita menor que a brasileira, a média do Brasil é muito próxima da média do mundo, a renda média. Tá? Mas como é que é 80%? Porque o mundo é muito desigual. O índice de Gini brasileiro é o índice de Gini mundial. É muito próximo, é 0,6, 0,5 e pouco. Então o Brasil é um bom retrato do mundo, mostra como o mundo é desigual, né? E em termos de crescimento, que eu estou argumentando aqui com base nos dados da PNAD, existe uma convergência sim. Se a gente aceitar, e obviamente vocês têm que aceitar isso, né? Se vocês não aceitam, se vocês ficarem com os dados do PIB, vocês vão falar, não, o Brasil é Haiti, e aí fechamos a discussão. Agora, estou levantando essa possibilidade. Vamos levar a sério o dado da PNAD, que é um dado muito bem coletado, né? Uma estatística mais importante, é um dado público, etc. Né? Tá lá qualquer pessoa, qualquer instituição pode fazer os seus cálculos sobre esses dados de alta qualidade. O crescimento do Brasil, nos 2 últimos anos, é um crescimento de 8% per capita, pelo menos, e para todos os segmentos da população. E isso está em linha com a China, com a Índia. Na verdade, a China e a Índia são mais pobres do que o Brasil. 40% dos pobres, 40% da população mundial e mais de 50% dos pobres do mundo moram na Índia e na China. Na taxa de crescimento é bom ser Índia e China. No nível, você quer ser mesmo o Brasil, né? Que a gente está muito à frente das nossas condições de vida, do nosso PIB, né? Então, e aí fazendo aqui um efeito de olhar como é que é essa distribuição de pobreza usando a mesma linha no Brasil. O Brasil aqui é o sul, maravilha, nós estamos, né, por aqui e tal, e aqui taxa de pobreza, quer dizer, no Brasil, apesar de ser rosinha, é a rosinha na casca. Na verdade, no interior, você tem uma diferenciação grande. A gente for aqui para o nosso estado, já tem rosas e brancos, né? Nosso estado é um estado rico, que acho que é Japeri, acho eu, não tenho certeza, mas imagino que seja Japeri, no meio da região metropolitana do Rio, onde a pobreza é mais profunda, né? No estado do Rio. E se a gente levar
fazer um zoom aqui na cidade. Isso aqui é a cidade do Rio. Nós estamos aqui, né? Então, o Brasil é esse país de diversidade, né? E a nossa cidade também, e mesmo assim, vamos dizer, a Rocinha, são essas manchas aqui, Rocinha, Cidade de Deus, que está Complexo do Alemão, Jacarezinho, são pobres, mas não são tão pobres quanto no Nordeste. Os problemas sociais mais sérios não é a pobreza, não é a insuficiência de renda, o desemprego é sim um problema, um problema sério. Então, só para terminar meu último, imagino 1 minuto e meio, só para fazer um gancho. O senhor tem mais de 1 minuto e meio. O senhor pode Por favor. mais 7, 8, 10 minutos. Não, obrigado, está ótimo. Se você puder ir para a internet, acessar a internet, acho que vai ser meio difícil. Então, eu vou, na verdade, talvez fazer as referências. É melhor não acessar, não, porque acho que não vai dar tempo. Volta para a minha apresentação inicial, por favor, que aí eu só vou fazer aqui a... pronto, está ótimo. Então tem coisas de políticas de renda, discutindo um pouco, o Brasil tem um Bolsa Família, na verdade a Índia e a China querem ter o seu, só que na Índia vai ser frente de trabalho, na China não tem nada ainda, na verdade é um sistema de desproteção social bastante forte. Eu acho, quer dizer, aqui eu estou querendo argumentar com vocês de que, China e, quer dizer, eu falei inicialmente, na média, o nosso crescimento hoje é igual ao da China. Eu vou ser mais ousado. O nosso crescimento é melhor do que o chinês. Por quê? Porque o chinês, a distribuição de renda está piorando, a nossa está melhorando, do nível mais alto. A gente não está sendo tão predatório com o meio ambiente, no sentido, até porque tem o Ministério do Meio Ambiente, que trava um pouco as coisas, etc., mas é mais sustentável no longo prazo. Então você tem um crescimento mais equitativo, você tem um crescimento menos danoso para o meio ambiente, que hoje em dia se torna um fator de sustentabilidade cada vez mais, você vai ter custos associados a práticas ambientais predatórias. E, por outro lado, você tem um terceiro fator, porque o nosso crescimento é melhor do que o chinês, para vocês possam me ajudar, distribuição de renda, população, crescimento populacional. Talvez crescimento, eu esqueci o terceiro fator, mas tinha esse. O nosso crescimento chinês é melhor do que o deles. Essa era um pouco a linha. Crescemos com democracia. Exatamente, esse é o ponto. É que, então, com o regime fechado, eles vão ter que convergir para a democracia algum dia, torço eu, e nós já fizemos essa convergência. Essa convergência pode não ser uma coisa tão simples, né? A América Latina, nessa transição, o crescimento sofreu, porque é difícil mesmo você sair de uma... Eu acho que isso que foi, na verdade, 2003, foi essa a nova democracia brasileira, ela cumpriu a sua maioridade, né? Então, os riscos que tinham de um governo de esquerda entrar, mexer nos contratos, etc., fizemos isso e os contratos foram preservados, o crescimento é resultado disso também, né? Direitos de propriedade, etc. Aqui tem algumas dúvidas, só aqui a gente pode voltar na discussão, sobre o efeito do salário mínimo sobre pobreza. Eu acho, pergunta, não é resposta, que talvez o salário mínimo hoje no Brasil já esteja muito alto, mesmo para o mercado de trabalho. Essa é a questão. Então, é uma política de renda que talvez tenha sido usada em excesso. Eu sou fã do Bolsa Família e sou crítico do salário mínimo. Essas aqui são algumas pesquisas que a gente fez, tem 2 pesquisas que eu acho que são interessantes, eu vou apresentar o site. Mapa da exclusão digital, já está um pouco antigo, e essa área muda muito, etc., está no nosso site, é público. A gente tem uma outra pesquisa que é Mapa da exclusão digital, na Bahia, que é uma pesquisa do ano passado, talvez as pessoas possam ter interesse, é um mergulho da inclusão digital da Bahia, uma avaliação de um programa que foi feito lá no ano passado. Tem retratos de deficiência, etc. E tem uma pesquisa que me lembra a palestra do Cícero, que eu acho que pode ser útil para esse, vamos dizer, apagão de mão de obra qualificada que o Brasil vive. Certamente o professor Pastore tem muito a dizer sobre isso. Retornos da educação. A gente tem um mapa da educação, das carreiras profissionais de cada município
no Brasil, acima de 200 habitantes, tá? Uma visão que pode ajudar a olhar para esse ponto que o professor Cícero falou, de dificuldade de oferta de mão de obra qualificada, etc. E o endereço do site é esse aqui, vocês estão convidados. Esse aqui é acesso livre, tá bom? Muito obrigado. O primeiro em relação à questão do aumento do emprego no país nos últimos anos, 2003 para cá, que é um dado otimista. Se há sustentabilidade nesse crescimento, uma vez que o que houve de fenômeno muito evidente foi a formalização do emprego. Por quê? Porque o PIB não cresceu no ritmo do aumento do emprego. Quer dizer, a riqueza nacional não aumentou no mesmo ritmo. Houve um aumento do emprego, isso significa uma formalização, né, em função de uma série de políticas do governo, o aperto fiscal, o cruzamento de informação. Então, a tecnologia da informática ajuda muito nisso, etc. Então, essa é a questão, quer dizer, a sustentabilidade desse processo. Porque tem uma diversidade muito grave, que é a legislação trabalhista, que é obsoleta, né? E uma justiça trabalhista extremamente paternalista também. Então, esse é um questionamento. Segundo questionamento, em relação à diminuição da miséria. Se observar a evolução de 92 até 2006 e colocar a política cambial em paralelo, o que nós vamos observar? Em 2004, diminui a miséria. Por quê? Porque entrou o Plano Real. Congelou e ficou supervalorizado o câmbio. Né? Aí nós vamos em 2003, logo pós-eleitoral o período, o que aconteceu? O dólar foi a 4. O que aconteceu? A miséria aumentou terrivelmente. Hoje, que nós temos uma política cambial extremamente desfavorável, tá? A indústria nacional está se desindustrializando, havendo uma industrialização de nichos do país. Quer dizer, estamos migrando fortemente para commodities, sendo empresas, sendo país de exportação de produtos primários, né? E o que tem valor maior agregado é tudo importado, praticamente, né? Efeito China é evidente nas prateleiras dos supermercados. Então, o que é a miséria baixou terrivelmente, bastante positivamente, em relação, por exemplo, ao dólar. E é um fruto da política cambial. Bem, aí pega o PNAD. PNAD dá fatores positivos. Mas eu gostaria de colocar essas ressalvas. O otimismo é bom, mas temos que fazer devido cruzamento de informação da macroeconomia e a política monetária também. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é realmente a diminuição da miséria em função da política e assistencialista do governo, que foi citado aqui, que é o Bolsa Família, e é uma série de coisas que também tem embutido, por demandas, inclusive, de acordos trabalhistas, aumento dos benefícios indiretos. Né? Então, gostaria de colocar essas três questões que comentasse mais em detalhe. Eu sou otimista condicionado. Quer dizer, condicionado ao desempenho da economia mundial, que tem sido brilhante. E o que eu estou dizendo, quer dizer, é um pouco a ideia que o Brasil ele não estava surfando nessa onda mundial. E os dados da PNAD mostram que talvez a gente tenha aprendido a pegar esse jacaré, essa onda nos últimos anos, etc. E tenho várias dúvidas por quê. Quer dizer, primeiro ponto, a questão do aumento do emprego. Na verdade, os dados da PNAD eles pegam, tal que o professor Pastore, dos maiores especialistas nisso, nessa área, pode nos corrigir, etc., nos dar apoio. Mas o aumento de emprego 2,7, os 10 milhões são formais e informais. Ou seja, houve aumento da quantidade de emprego gerado e da qualidade. Sem reforma trabalhista, aí as dúvidas, mas houve quantidade e qualidade. É verdade, está havendo um efeito de fiscalização, que pode explicar um pouco o aumento da qualidade, mas não é só substituição. Está havendo uma substituição de emprego informal para formal, que eu acho que isso é bom, assim, é um indicador de qualidade de emprego, do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista da firma, se a firma está aceitando fazer isso, porque é melhor para ela. Obviamente a fiscalização pode estar apertando ela, e ela está sendo, vamos dizer, torcendo o braço da firma, não, das pequenas empresas, para fazer isso. Mas é quantidade e qualidade de emprego. E os dados são unânimes nisso.
Emprego formal CAGED, emprego formal PNAD está crescendo. Agora, emprego total PNAD, e a gente está no momento, esse ano, eu já estou dizendo isso há 6 meses, eu olho para o dado do CAGED e falo, olha, esse negócio aqui é realmente, não é um otimismo sem dados, é um otimismo com dados e dados de alta qualidade, que o Brasil tem isso, ao contrário da China, por exemplo. A China, as estatísticas chinesas são péssimas, não sei, não é um dos efeitos da pouca democracia econômica, é a falta de visibilidade. No Brasil a gente tem um conjunto de estatísticas proporcionado pelo IBGE, entre outros, muito bom. Então é quantidade e qualidade. E eu acho que o ponto é que talvez a renda esteja crescendo mais do que o PIB, é o meu ponto central, a minha linha de ataque central. Segundo ponto sobre a miséria, é verdade, tem efeitos cambiais, quer dizer, eu acho que a sua analogia são fortes, mas eu quero chamar a atenção é o seguinte, a minha estimativa é conservador. É conservadora. Existe um trabalho do meu coautor, da Anak Kakawani, que é um dos maiores, um indiano que morou aqui no Brasil, e que se eu for botar o efeito cambial no seguinte sentido, a cesta de consumo, a inflação do pobre é diferente da inflação dos outros, que eu não estou considerando esse efeito, estou usando uma inflação geral para todos. Na verdade, esse seu efeito vai ser ainda maior. Mas estou falando assim, se não está computado, quer dizer, obviamente o câmbio muda o emprego, né? Você tem um efeito agregado, mas você tem um efeito que, vamos dizer, até pouco tempo atrás, agora está virando isso de alguma forma, a inflação dos alimentos, mas a inflação dos alimentos, tanto no pós-real, o episódio que o senhor citou, como no pós, na sobrevalorização, na valorização cambial, depois da desvalorização do Lula, né, que veio recuperando e tal, o câmbio, aí o pobre começou a comer, na época do Fernando Henrique era o iogurte, o frango, mais recentemente foi o filé, o pobre estava fazendo filé no fim de semana, né? E por conta do preço cambial, carne, uma commodity, tal, baixo o preço do dólar, as pessoas comem produtos como carne ou frango mais baratos. Mas o meu dado é conservador em relação a isso, eu até tenho lá no meu trabalho, puxando essa citação, se você computar isso, a pobreza vai ter caído mais uns 3 pontos percentuais no pós-Lula e vai ter aumentado mais no período de desvalorização cambial como 99 e 2003. Então, vai ser mais... quer dizer, e eu concordo de que talvez seja uma política tão compensatória quanto o seu terceiro ponto, que é a questão assistencial, né? É uma política cambial, uma política de curto prazo, é uma política que produz efeitos, eu concordo, embora eu entendo que é natural que os setores produtivos, eu acho que talvez o câmbio realmente esteja muito valorizado, mas tem vencedores dessa política, pode ser curto prazista, isso não é, mas acho que o pobre comer um filezinho barato e tal é um benefício para ele. Tudo bem, para o exportador é ruim. Agora, ele está com a mesa mais farta, porque alimentos dependem do câmbio. E aí, enfim, existe uma economia política por trás disso, não é só... Tem ganhadores e perdedores. E a terceira ponta, a questão de assistencialismo, um pouco os slides que eu pulei ali, fala assim, não só a nossa política de transferência de renda, que é um pouco política de renda no Brasil, ela não é só assistencialista, meio que por definição, o Estado dando dinheiro para as pessoas não caminham para fora da pobreza com as suas próprias pernas, etc. Mas ela é eleitoreira também. O que os dados mostram é que em ano de eleição, assim, pode parecer piada. O Goldman Sachs, acho que foram eles, fizeram um tempo atrás até eu tenho um artigo muito interessante do Armínio Fraga, falando, ano de Copa do Mundo é ano quando a economia brasileira expande. Imagina 2014, Copa do Mundo daqui vai ser um boom só, né? É um ano que expande. Na verdade, o que a gente argumenta é o seguinte, não, é que o Brasil escolheu para que as eleições fossem ano de Copa do Mundo, que é o que acontece, né? De 4 em 4 anos, temos eleição em ano de Copa do Mundo, como teremos em 2014, em 2010, tivemos em 2006, 2002, 98, 94. Só 90 que não teve, a gente viu que foi um desastre. Quer dizer, na verdade, esse crescimento da renda e muito propulsionado, os nossos testes empíricos mostram, por transferências decididas pelo Estado, quer dizer, em época de eleição, como vai ter no ano que vem? Ano que vem o Bolsa Família vai aumentar 27%, esse ano não aumentou, ano que vem é ano de eleição. Então tem isso, não é uma característica do governo Lula, a FHC fez igual, Sarney, etc., todos eles
fizeram isso, é mais do que assistencialista, é eleitoral. Agora, acho que a diferença é o seguinte: o Bolsa Família, o assistencialismo, que vai direto no pobre. Você gasta 1% do PIB e é 25% da população, 50 milhões de pessoas. O salário mínimo, o que está acontecendo hoje? Você vai lá no Nordeste, tá, aquele idoso que foi pobre a vida toda, desdentado, sorrindo de orelha a orelha. Por quê? Ele ficou rico. Ele está rico. E aí você conta que o idoso vai dividir aquela renda para os filhos dele e tal. Vai, não sei. Eu acho muito melhor dar para a mãe. Então, quer dizer, eu sou um defensor do Bolsa Família. Os países no mundo globalizados, que estão competitivos internacionalmente, estão começando a trilhar por esse efeito. México teve experiência nesse sentido. A Índia e a China estão querendo entrar nesse negócio, que percebem que 1% do PIB, você gasta 12% com previdência. Então, acho que é preciso separar o joio do trigo. Só para, aproveitando aqui, fazer uma propaganda que eu esqueci, é que tem um trabalho, tem um banco de dados associados, simulador, tem todos os dispositivos lá no nosso site, que é o nome da pesquisa Miséria, Desigualdade e Política de Renda, o Real do Lula, tá? Fazendo aqui, tem o reverso da medalha, que é a moeda com o Fernando Henrique aqui, que na verdade foi teve um investiu lá atrás, o outro colheu aqui na frente e investiu também, mas quer dizer, na verdade, se o Lula é o pai da redução recente da miséria, o avô dela é o Fernando Henrique, quer dizer, e eu acho que esse é o grande momento, um momento interessante, você ter uma continuidade de políticas sociais, econômicas, que às vezes é difícil politicamente você falar, teve continuidade, que bom, espero que continue a ter e que a gente deixe de fazer as coisas erradas. E eu acho que o salário mínimo é erro. Esse reajuste que a gente deu nos 2 últimos anos ao salário mínimo é erro de política. A gente está acertando e está errando ao mesmo tempo. Se ele só acertar, eu acho que o Brasil, se o Brasil tirar essa mochila de pedras, que é a nossa legislação trabalhista, eu acho que o custo, o problema é o seguinte: a nossa colheita de resultados é excepcional. Isso vai levar à complacência. A gente vai achar que a sociedade brasileira, os governos vão achar que já conquistaram alguma coisa. Imagina se você tivesse feito legislação trabalhista, reforma trabalhista. Qual seria a nossa geração de emprego? Mas esse é um argumento mais difícil. E, politicamente... Deputado, por favor, as suas considerações. Eu vou primeiro agradecer de novo, pedir licença que depois do debate com o professor Marcelo Neri, eu vou sair e dizer de novo que eu me coloco absolutamente à disposição do setor, mais do que à disposição, interessado, né? Porque eu acho que a gente tem que proteger informações, quer dizer, ninguém é dono da verdade. Você às vezes tem impressões muito originadas pela posição em que você está olhando a determinada questão. Eu acho que você aumenta a abrangência da sua visão se você está efetivamente aberto a ouvir, a pegar outras informações. Então eu digo, mais do que à disposição, eu tenho interesse em estar conversando de forma mais estreita com o setor, com a Febratel, continuar o diálogo lá com o Sindimestre. E aproveitar e fazer aqui uma pergunta ao professor Marcelo Neri, porque ele fez uma exposição dizendo que, principalmente agora nos anos mais recentes, também as camadas médias, as camadas, entre aspas, mais favorecidas, tiveram um ganho de renda. Tem sido muito explicado que as camadas mais pobres é Bolsa Família para alguns, ou é mais salário mínimo para outros, o crescimento dos empregos formais, a simples formalização do emprego significa uma melhoria. Mas eu queria enxergar um pouquinho melhor na sua visão o que justifica também nos segmentos médios essa melhoria. E a outra questão é a seguinte: é dito que o Brasil é desigual, onde quer que você olhe, é desigual regionalmente e tal. Queria saber se essa queda da desigualdade, sempre é dito que você tem uma desigualdade, inclusive na renda, no salário, de natureza, entre aspas, étnica, negros e não negros, e também de gênero. Até interessado, estou fazendo uma provocação aqui fraterna, mesmo com essa polêmica que call center pode não ser telecomunicação, pode ser teleserviço, talvez pelo vício de estar acompanhando o call center, até por ser um segmento também majoritariamente de mulheres, eu queria que ele dissesse que no seu estudo se ele enxerga também uma redução da desigualdade desses dois pontos de vista, de gênero e na questão étnica, ou de cor, não sei qual é o termo mais preciso. Mais uma vez, muito boas as perguntas. Um pouco, quer dizer,
esse otimismo condicionado, né? Condicionado, que se tudo correr bem, se o mundo continuar a crescer, se o Brasil fizer, é meio confortável falar isso, fizer a coisa certa, porque o Brasil erra muito. Essa desigualdade brasileira que eles têm, e ainda é muito grande, o Brasil é mais próximo de um país uma sociedade perfeitamente desigual do que uma sociedade perfeitamente igualitária, onde todo mundo tem igual, do que o perfeitamente desigual é uma pessoa ter toda a renda da sociedade e o resto tem renda zero. O Brasil é mais próximo desse caso ainda hoje do que... Então caiu de 0,59 para 0,56. O negócio pode ser no máximo 1 e no mínimo 0, que é o índice de Gini. Caiu um pouco, foi aquela revolução. 10% mais pobre, 57%, de crescimento de renda, etc. Isso equivale a como se fosse um poço de petróleo, similar a esse que foi descoberto. Quer dizer, a gente tem uma geração de crescimento pró-pobre, quer dizer, mercados emergentes de baixa renda, numa visão empresarial, pode florescer nesse país porque a desigualdade é muito grande. Quer dizer, se você começar a fazer políticas e, obviamente, os mercados apontarem nessa direção, né, o mercado de trabalho, etc., as empresas acreditarem, né, o governo ele é uma parte importante, mas o que realmente vai dizer se a economia vai ou não vai é o setor privado, são as empresas, são os trabalhadores. Se não trabalhar não tem jeito, não tem governo que faça. E eu acho que esse é um ponto importante. Eu estive viajando na América Latina, vários países, etc. Acho que o povo na América Latina, se chama de socialismo do século XXI, os pobres não querem socialismo do século XXI. É capitalismo para todos. Eu acho que o Brasil pode ser um bom exemplo disso. E isso não é um Estado ágil, é um Estado que faça a coisa certa e que deixe o setor privado trabalhar bem. Eu acredito muito nesse lema. Um pouco as perguntas mais específicas, a classe de renda alta está crescendo, está gerando emprego, tem transferência, o próprio salário mínimo impacta um pouco mais lá em cima, ao contrário do Bolsa Família, teve um aumento de 25% em 2 anos. Teve um dado importante, a desigualdade no Nordeste, dentro do Nordeste aumentou no último ano. Eu acho, uma conjectura, não tenho base estatística para isso, que pode ser um aumento do salário mínimo excessivo lá. Quer dizer, o aposentado no Maranhão, esse cara está de 70% e 80% mais rico do que vive de salário mínimo lá. Ele ficou mais rico e o trabalhador lá perdeu o emprego. Se é ou não é, a gente tem que, de fato, pesquisar. Mas eu acho que a parte que cabe ao governo, eu sou totalmente favorável ao governo transferir para os pobres, fazer política, se quiser chamar de assistencialismo, não tem problema com isso. Mas se for para o pobre, eu acho que é um bom dinheiro, porque é barato. O Brasil ele pode fazer isso de uma maneira barata. O problema é que ele faz de uma maneira barata e gasta muito dinheiro com outros segmentos, né? Como se diz, joga dinheiro de helicóptero, né? Se ele abrir as comportas de helicóptero nas favelas, tal, né? Nos grupos pobres, a desigualdade pode cair muito rapidamente. Isso foi o caminho que o Brasil começou a trilhar. Um pouco sobre esses grupos específicos, quer dizer, os afrodescendentes não têm feito conquistas. Não existe conquista em educação e em renda diferenciada. Tem mantido esse... até o Bolsa Família tem uma característica interessante, que é o seguinte: quem afrodescendentes, favelados, grupos, esses grupos tinham menos acesso em condições iguais a programas públicos. Hoje em dia tem mais. Por quê? Porque o Bolsa Família busca o pobre. Se o sujeito ele é afrodescendente, mora numa favela, é mais fácil de argumentar que ele é pobre, apesar de não ser uma ação afirmativa. Então, acho que eu nem defendo muito a ação afirmativa, eu defendo a ação pró-pobre, tipo, que nem faz o ProUni, o Bolsa Família faz. Agora, no caso das mulheres, o cenário é outro. As mulheres têm feito estatísticas, vocês estão numa plateia majoritariamente masculina, se cuidem, porque as mulheres estão com uma taxa de crescimento de renda, salário, ocupação 2 vezes maior do que dos homens nesses anos de ouro, né? Que é uma excelente ocupação, e mais essas transferências feitas pelo Estado. Bolsa Família, 91% são mulheres. Previdência, apesar de não ter um viés de sexo, quem vive mais são as mulheres. Então é uma renda para as mulheres. Então as mulheres, e mais do que isso, elas conquistaram a educação. Então o futuro é de quem tem educação, o futuro é das mulheres. Mas essa revolução não foi feita entre os afrodescendentes. Eu acho que o exemplo feminino, acho que é um bom exemplo
para esse grupo. Agora, só para fechar, eu acho que se o Brasil, quer dizer, o meu otimismo é o seguinte, é um otimismo, como eu disse, condicionado. A gente tem legislações, cumprimentos muito ruins. Embora, se você vai viajar para a América Latina, você vai ver que, né, somos ruins, mas a piores, né? Tive agora na Nicarágua, etc., racionamento de energia. Eu tenho o hambre zero da Nicarágua, é dar uma vaca e 2 porcos. É assim, entendeu? Eu sou totalmente cético isso. Acho que mais o nosso Bolsa Família, acho que ele é mais, né, direto ao ponto. Mas se o Brasil começar a corrigir essas distorções das nossas políticas, das nossas leis, da nossa desigualdade, se a gente começar a ser mais parecido com o resto do mundo, o Brasil que ele já está com um desempenho bom, como eu estou argumentando aqui, quer dizer, os dados falam por si, isso é a vantagem, dados públicos, né? A gente vai crescer muito mais. Esse contrafactual que é difícil, e politicamente vai ser difícil. O pessoal vai falar, não, que reforma da Previdência? Muita gente emprego formal não precisa. Precisa sim, precisa muito, porque você poderia ter um crescimento de emprego formal muito maior, mas é um argumento mais difícil. Então, se o Brasil corrigir essas distorções, eu acho que a gente vai estar gerando, a gente pode gerar um crescimento realmente muito, muito bom, assim, para o futuro, tal. Basta aumentar a assertividade. Se a gente, com uma assertividade média, está com desempenho razoável, bastante razoável, imagina se a gente fizer a coisa certa.